Olá, boa tarde. Estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você acompanha com a gente sempre de segunda a sexta-feira a partir da 1h30 da tarde. Personalidades da região e do Brasil passando aqui pelas nossas bancadas, debatendo junto com você as demandas, os problemas, as dificuldades, o dia a dia da nossa região metropolitana e, claro, colocando em discussão também a pauta nacional. Lembrando que a gente tem uma reprise também de segunda a sexta às 20 horas, às 8 da noite, portanto, não é? E um pouquinho mais na frente, após o programa do JB, o painel regional, com entrevistas, não é? Também sobre discussões importantes sobre a região e sobre o país. 3014-5281, sempre o nosso telefone à sua disposição. Você liga para cá, participa com a gente, com a sua pergunta, com a sua opinião, enfim, questionando aqui os nossos convidados. Conosco nessa edição, com muito prazer, a doutora Sônia Roman, psicóloga especialista na área de esporte. Sônia, boa tarde, é um prazer tê-la com a gente aqui, tudo bem? Tudo bem, querido. Obrigada pelo convite. Professor Iberê Cirna, professor de marketing político, também mais uma vez nos dá o prazer da participação, depois de um longo e tenebroso inverno, afastado aqui do programa, está ele aqui de volta. Tudo bem, Iberê? Tudo bem, é um prazer, muita alegria de estar de volta, vir uma companhia de vocês. E o Marcos Santana, também companheiro jornalista, editor adjunto do Jornal da Hora, mais uma vez com a gente aqui no painel. Tudo bem, Santana? Tudo bem, sempre um prazer e um privilégio de participar do painel. Boa tarde aos meus amigos aqui que nos acompanham ao vivo e boa noite que nos acompanham na reprise do painel regional. Bem lembrado pelo Marcos Santana, se você olha, como diz o Mantovani, né? Se você olha pela janela, está de dia, boa tarde para você, você está no ao vivo. Se você olha pela janela, está de noite, você está na reprise, boa noite, então, para você. Sempre na abertura, os destaques dos nossos parceiros aqui do dia a dia, ou parceiros bissemanais, né, como é o Jornal da Orla nesta quinta-feira, em formato tabloide, circulando aqui pelas cidades da região. E aqui na capa, né, capa interessante, e a nossa realidade daqui para frente, vai ter eleição, né? E aqui a foto de todos os candidatos a deputado estadual e deputado federal, aqui pelas cidades que compõem a região metropolitana, né? Disseram que não ia ter Copa, teve Copa e tudo correu muito bem, foi tudo muito bom. Realmente um exemplo dado de organização aí pelo país e pela FIFA da Copa do Brasil, né? A tal Copa das Copas. E agora, ninguém está dizendo que não vai ter eleição, mas vai ter eleição, né, Marcos Santana? Eu peço que a Sônia que me ajude aqui, recebe meu exemplar, você repassa, por favor, aqui ao Iberê e ao Marcos Santana. É isso, Santana? Isso. Depois do grande evento que parou o país praticamente, a Copa do Mundo, temos um outro evento também que vai acabar meio que engessando o modo normal das coisas acontecerem no país, né? Então, finalmente, oficialmente iniciamos o processo eleitoral. No dia 6, a propaganda eleitoral já foi autorizada pela Justiça Eleitoral, os candidatos agora oficialmente podem fazer a campanha. E aqui nessa matéria do Jornal da Hora, nós destacamos os candidatos que se registraram nas cidades da Baixada Santista. Então você pode perceber, o que chama a atenção primeiro é a grande quantidade de postulantes a deputado federal e deputado estadual. 48, né? Isso. Se registraram. E você vai perceber também aí que muitos aí são figurinhas carimbadas da nossa política, são personalidades que já têm uma trajetória política reconhecida, detentores de mandato, ex-deputados, ex-prefeitos. E também podemos perceber também os paraquedistas, né, os aventureiros, né? Evidentemente, todos os eleitores brasileiros, todos os cidadãos, eles têm direito de lançarem o seu nome, apresentarem o seu nome para a escolha dos eleitores, né? Mas eu acho que vale a pena o eleitor ficar atento e perceber quem são os candidatos realmente viáveis, que é aqueles que têm um projeto político consistente, que têm propostas viáveis, e aqueles meros aventureiros que querem apenas os seus 15 minutos de fama. É verdade, vamos falar um pouquinho sobre isso também ao longo do programa, só registrando também aqui, né, como a gente faz diariamente, a manchete do Diário do Litoral, né? O DL circula aí por toda a região, né, nesta quinta-feira com esta manchete aqui: domésticos vão pagar menos ao INSS. Projeto que também beneficia patrões será encaminhado à sanção presidencial. Todo esse tipo de notícia é importante ler, né? Para entender o que está acontecendo, né, Sônia? Ótima essa notícia. A gente só paga, né? Notícia boa. Meu caro Iberê, nós temos aí 48 nomes à Assembleia Legislativa e ao Congresso Nacional aí que vão disputar as eleições. São pessoas, como disse o Marcos Santana, registradas, né, nos diretórios aqui da nossa região metropolitana, da cidade de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, enfim, 48 nomes. Evidentemente que
o número muito reduzido deles todos é que tem a possibilidade de se eleger, mas eles estão colocados aí, né, Iberê? Como a gente está acostumado a acompanhar, né? Olha, na verdade é assim, o que a gente espera, eu tenho feito insistentes pedidos para que a gente aumente a representatividade da nossa região. O que nós não podemos ter é esses paraquedistas de outros cantos vindo aqui, pegando o seu voto, indo embora e jamais voltando aqui para saber nem onde é. E aqui nós temos um elenco, gostem ou não, aprovem ou não, este é o quadro daqueles que se propõem a ser políticos da nossa região. Então o que a gente pede é que o eleitor analise todos eles, entre hoje na internet, dá para saber desde a data do nascimento, da hora que nasceu, a todos os processos eventuais que ele possa ter, para você poder escolher bem. Mas eu sempre vou insistir, vamos escolher da nossa região. Doutorão, existe uma coisa tão gozada, o Marcos sabe disso, doutora Sônia também, se você olhar, às vezes você vai para o interior, vai para o lado de Campinas, vai para o lado do Vale do Paraíba, você vê lá casas, estradas, indústrias, você vê um monte de coisa. Aí você pega o contingente de deputados estaduais da região de Campinas, hoje está por 12, mais ou menos 12 deputados estaduais. Tem uma força política, com certeza, junto ao governador. Nós aqui estamos hoje com 2. Thelma de Souza e Luciano Batista, que demorou 2 anos para assumir o mandato dele, e Thelma de Souza. Mais ninguém. Uma região com 1,5 milhão de votos. Gente. Não é possível que a gente não consiga. Nós já tivemos em outros momentos 8 deputados, 7 deputados, tivemos 5 deputados federais. Hoje temos 2. Tem Beto Mansur e temos aí a Maria Lúcia Prandi agora. O normal, professor, era ter 4 a 5, né? Sim, de 4 a 5. Então, chegamos até 6 já deputados estaduais. É uma bancada razoável que acaba pesando um pouco para o governo do Estado. No entanto, por esta razão é que as obras acabam dependendo da boa vontade do governador. Nós não temos muito peso político dentro da Assembleia. Então é bom que o santista, o morador da região metropolitana, São Vicente, Cubatão, Guarujá, pense isto como uma região metropolitana e que a gente precisa ter uma bancada mais forte. Muito bem. Ô Sônia, a gente saiu aí, Sônia é especializada em psicologia do esporte, mas claro que figura antenada aí com as questões todas que envolvem o dia a dia das pessoas, né? Nós acabamos de sair de uma competição que dominou a mídia quase que em 100%, que foi a Copa do Mundo. É até uma das razões, dos motivos de você estar aqui com a gente, né? Para a gente falar um pouquinho mais à frente a respeito de toda aquela comoção, né, que envolveu a seleção brasileira, aquela choradeira toda, né? Você que é especialista em lidar com atletas profissionais, com jogadores de futebol, especialmente, né? Então, como é que as pessoas saem de uma Copa do Mundo e depois vão se ligar no processo eleitoral? É uma coisa meio demorada, né? Demora um pouquinho para a coisa pegar, né? Até para ver televisão a gente sente falta das imagens, né? É, Você ontem Copa, começou... Né? Novamente o brasileiro e você... Estamos em crise de abstinência. Parecia que faltava alguma coisa naquele vídeo, né? Então é um retorno, temos que nos retornar, mas isso acontece, lógico, né? Pô, São Paulo jogou lá em Salvador, né? Isso. Na Fonte Nova, né? Exato. Eu cheguei em casa já no intervalo, começando o segundo tempo e tal, já estava 2-0 para o São Paulo. Eu sentei e olhei, mas cadê o público? Cadê a beleza, né? Uma beleza do o entorno, estádio. Né? Para embelezar o espetáculo. Né? Futebol sem público é uma coisa que dói. Aliás, né? Cadê o ânimo dos jogadores, né? O ânimo dos jogadores. O futebol é o modelo brasileiro, né? A gente começa a ver então novamente o modelo brasileiro em campo e dá uma interrogação, né? Dá uma depressão, né? Diferente, um pouquinho. Um pouquinho depressiva essa coisa toda aí. Agora, para a gente alavancar, amarrar essa questão eleitoral aí, o Iberê e Santana, a gente tem debatido aqui, discutido aqui, possibilidade. Ontem o Banha, vereador do PMDB, e o Vicente Cassione, advogado, articulista, ex-deputado, né, todo mundo sabe disso, defenderam aqui eleições gerais únicas, né, de A a Z, para que se formem, né, novas lideranças, facilite esse caminho, se oxigene com mais facilidade os principais cargos da política brasileira, se promova um custo menor, né, e que o país não pare de funcionar
a cada 2 anos. Isso é uma coisa muito antiga que vem se discutindo, se debatendo muito. Eu coloquei a seguinte questão, né? Eu acho só um senão que eu faria em relação a essa tese aí. Eu acho que a eleição presidencial, ela domina a cena, né? Ela praticamente ocupa quase que 90% do espaço na cabeça das pessoas. Só vão se preocupar em definir governador, senador, essa coisa, bem na reta final, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso, Marco e Iberê, depois queria que a Sônia também... Uma vez eu vi um cientista político falando sobre... Ele defendia a tese de que não pode haver coincidência de datas das eleições locais e das eleições mais amplas, estaduais e federais. Por quê? Porque os temas a serem debatidos são completamente distintos. Na eleição municipal, o morador está preocupado, o eleitor está preocupado mais com as questões que afetam diretamente o seu dia a dia, o buraco na rua, a policlínica, é a escola do filho e assim por diante. Então são temas mais específicos. E na eleição federal seriam os temas mais amplos, seriam temas macroeconômicos, questão da infraestrutura do país. Mas de todo modo, então eu não tenho exatamente uma opinião formada se seria conveniente fazer essa coincidência de datas nas eleições. Mas eu acho que é uma coisa que a nossa lei eleitoral, o nosso processo eleitoral precisa de uma mudança realmente, e eu acho que passa pela exigência de que um candidato que vá pleitear um cargo, uma eleição, e já detém um mandato, ele tem que renunciar. Porque senão fica esse oportunismo político, na verdade, que a pessoa quer, que o político quer, é fortalecer o seu nome diante do eleitorado, é uma espécie de recall, né? Então ele sabe que não tem a menor chance para ser deputado estadual, para ser deputado federal, mas ele se lança para daqui a 2 anos ele vir com uma candidatura a vereador mais fortalecida. Então eu acho que, nesse caso, eu acho que o político ele deveria renunciar ao mandato para, se ele quisesse, de fato, disputar uma outra eleição. Diga, Iberê. Eu sou um pouco mais cético. Eu acho que o sistema político brasileiro é que tem que ser repensado. Se nós não repensarmos o sistema, nós vamos ficar remendando, porque eu concordo com o Marcos até, que é até com esse cientista, que eu não sei quem foi, mas tem lá a sua lógica. Mas no Brasil faz-se brincadeira com o processo eleitoral. Então o que nós temos aí? Vocês vão lembrar da tal da verticalização, lembra disso? Que era obrigado a coligação feita na cabeça a ser obedecida em todo o país. Deu em águas de batata. Se nós vamos lembrar aí da cláusula de barreira, onde os partidos tinham que cumprir um determinado número em 9 municípios, em 9 estados, ter no mínimo 5%. Ah, mas não deu certo, então eles passaram para 5 estados, 3%, 2%. Tudo se dá jeito. Então nós estamos tendo o absurdo de termos aí candidato a presidente com 2 palanques. Olha que coisa maravilhosa. Vai dar tiro no pé? Para quem está fazendo a lei no Brasil, não vai dar tiro no pé, eles vão acabar com isso. Enquanto não aparecer alguém, um presidente comprometido que faça isso no primeiro ano de governo, porque depois ele não faz mais. Então, nós estamos assim sempre remendando. Você pegar exemplos de outros países. Na Alemanha, existe o recall. A cada 2 anos é feito um recall em cima do mandato do deputado. Não está bom, sai fora. Ora, existe modelo, gente. Mas nós não mexemos porque tá bom para quem manda lá, tá bom para quem é eleito, tá bom para quem fica nesse Brasil diferente do nosso. Então, vamos pensar assim, mais profundamente. O sistema político brasileiro é que tem que ser repensado. Não adianta ficar remendando. Então, se vai coincidir mandato, se vai voto distrital, opa, maravilhoso, misto, não é misto, é Bauru, é churrasquinho, não sei o que é. Por que não dá certo? Porque não conseguem se definir os distritos. Ah, mas você está invadindo o meu, é melhor não. Os coronéis ficam bravos com o distrito. Então, no Brasil, se brinca um pouco com isso. Vamos primeiro pensar no sistema político brasileiro. E outra coisa, posso acrescentar também, professor, é que a tal da fidelidade partidária, na verdade, resultou em água, né? Que o espírito da lei para conceber, para dar um certo moralismo, né? Aquele troca-troca partidária, isso aí na prática a gente percebe que resultou em nada, né? Que hoje o político ele está insatisfeito, ele faz uma manobra ali, cria um partido, né? Tira da cartola um partido político, junta algumas assinaturas ali e vamos que vamos, né?
E outra coisa também que chama a atenção do eleitor comum parece que é um termo forte, mas é o que traduz a realidade, é a suruba eleitoral das coligações, né? Porque a nível federal um partido está coligado com um partido, a nível estadual com outro e assim por diante, né? E aí o eleitor acaba sem entender nada, né? Basta saber um personagem muito presente na nossa política, o Paulo Maluf, né? Que uma hora sinaliza para a direita, vira para a esquerda, depois ele muda de ideia e volta para a direita de novo, então, né? E isso aí representa o nosso cenário eleitoral hoje, né? Ele está servindo só como exemplo, porque o resto, quem foi procurá-lo foi o presidente Lula, que era do partido que foi lá. Quer dizer, esta é a história, é a cara da política nacional. É exatamente esse presidencialismo de coalizão, né, onde eu tenho que ter forças no Congresso, vale tudo. E isto aqui, de alguma forma, cria esse grupo de pessoas distintas da realidade brasileira. Eles se abraçam, eles se beijam, todo mundo ganha bem, né? E nós vamos tocando esse Brasil aí, morrendo nas esquinas, com salário de 700 mangos. É assim que nós vamos. Então, há que pensar assim, em alguma coisa profunda. Muda-se o sistema. Vamos estudar o sistema. Sônia, o que você pensa? Você gosta de ir à urna de 2 em 2 anos, não? Eu vou, porque eu vou fazer o meu papel. Lógico, você sabe que não votar é um problema, né? Mas eu concordo aqui com os meus colegas de mesa, né? E nós tivemos um exemplo prático, agora mesmo. A seleção não deu certo, por quê? Porque nós fizemos a Copa das Copas, felizmente vieram os modelos de fora, os modelos europeus, os modelos, enfim, modelos mais constituídos, modelos melhor desenvolvidos. Padrão FIFA. Padrão, e nos colocaram o quê? Nos colocaram nas nossas caras, assim, a bem da verdade, de que o futebol brasileiro serve para o Brasil, já não serve mais para o mundo. Assim como o meu colega está dizendo que a nossa política vale para o Brasil, é política de brasileiro. Se a nossa política tivesse assim como a Copa, de ir também para o mundo, nós também deflagraríamos o modelo que ela tem deficiente, assim como já deflagramos o modelo de esporte que está deficiente. Então, concordo com vocês, é um problema basal. Então, quando dizem assim, nós vamos trazer o modelo alemão para o futebol brasileiro. Não vai dar certo. Porque você vai ter que mudar tanta coisa. O Brasil vai ter que se preparar tanto para ter esse modelo alemão que não vai dar tempo. Porque é um problema basal. Tem que se mudar a informação, a cultura, a ética, enfim. É tanta coisa que precisa mudar que praticamente não vai mudar nada. Acho que a mais séria, a mais preocupante, a mais difícil seria essa última que você citou aí. A ética. A ética, né? Então, é muito difícil você mudar, se você não mudar a primeira base, que é a ética, a educação, a vontade, enfim. Bom, estamos vivendo um drama lá em Guarujá, viu, Iberê? Você que é militante da área, era, né? Agora está afastado aí, não está dando mais aula, mas professores receberam um aumento salarial de 0,5% por parte da administração. Ontem teve uma manifestação muito forte do sindicato na Câmara. Nós recebemos no painel regional da noite, na outra semana, a presidente do sindicato dos professores em Guarujá. E realmente a coisa está muito tensa, está muito complicada. E fica realmente a dúvida aqui, não é? 0,5% de aumento, se ofereceu ao funcionalismo aos professores 0,5% de aumento, por que não ofereceu nada então, né? Dado meio não dá nada, né? É aquela discussão que se costuma colocar, né? Algumas explicações por parte da administração não estão convencendo muito e, enfim, a categoria está unida, não é? Pelo 0,5%, né? Enfurecida já em greve em Guarujá, né? É mais um problema a se resolver, né? Muito bem. Vamos daqui a pouquinho sair para o nosso primeiro intervalo, né? Mas como você está habituado, a gente tem sempre uma informação importante por parte da Prefeitura aqui da cidade de Santos, né? Já que a campanha de vacinação contra a gripe está recebendo um reforço nesta semana, porque a Secretaria Municipal da Saúde está colocando à disposição das pessoas, dos munícipes de maneira geral, né? Um posto extra, né? Que fica na Codesp, né? Até esta quinta-feira. O posto estará lá das 9 da manhã até daqui a pouquinho às 4 horas da tarde. Portanto, quem quiser se imunizar contra
a gripe, né, tomar a vacina da gripe, basta, né, comparecer ao local, né, e então será atendido pela equipe de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Santos. Lembrando que essa campanha segue das 9 da manhã até as 4 da tarde. Agora o break, já já a gente retoma o painel Debates. Teve no Santos quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Deu para fazer muita pesquisa. Neymar tinha boa. quantos anos, primeira vez que você... Acho que tinha 13, acho. 13? 13, 14 anos. Você ficou até quando? Fiquei 10 meses. Estamos de volta mais agora com a ação, sequência do nosso diretoria. painel Regional Debates, aqui com o prazer conversando e recebendo a doutora Sônia Román, psicóloga especializada na área esportiva, professor Iberê conosco em mais essa edição, como também o nosso Marco Santana, editor adjunto do Jornal da Hora. O telefone segue aberto aí, o 3014 5281. Você liga para cá, participa com a gente. facebook.com/painel regional, também para você compartilhar e participar conosco. O programa em tempo real fica à sua disposição também se você acessar o site da TV Santa Cecília, clicando lá no ícone painel regional, confere a gente online e ainda, você sabe, né, pelo YouTube, após o programa encerrado, você revê os trechos mais interessantes ou o programa por inteiro. Bom, doutora Sônia, a gente acompanhou aí a Copa do Mundo, a gente acompanhou a Seleção Brasileira, não é? Conversei com você por telefone, ouvi algumas colocações suas aí pelas redes sociais, em outros veículos, enfim, né? Lembrando que a Sônia Román trabalhou como psicóloga do esporte, psicóloga do futebol no Santos Futebol Clube, não é? Por 10 anos, foi isso, não é? 10 anos. Conheceu o Neymar pequenininho, Sim, não é? Então, todo mundo. acompanhou aí a ascensão dele, não é? Sim. Eu lembro do Neymar também com 15, 16 anos e tal, já, dizia o Luxemburgo, era um filé de borboleta, e era mesmo, né? Magrelo, aquele que se está de frente parece estar de lado parece que já foi embora, né? Mas o futebol sobra no Neymar, é uma coisa impressionante, né? Demais. Aí aquela pergunta, né? Por que a seleção chorava tanto, Sônia? Você conseguiu, à distância, evidentemente está à distância, não é? Você não tem aí a possibilidade de conversar com os atletas, com o treinador, nada disso. Conseguiu entender alguma coisa com a experiência que você tem? Consegui entender bastante, lógico, é a minha área, né? Se eu não entender, não dá para falar dela. Mas o choro, na verdade, o que é? Ele é um pouco fisiológico, né? Quando você estressa, quando tem adrenalina demais no corpo, quando você acumula muitas emoções, muita pressão, ou tristeza, ou desânimo, ou estresse, em algum momento o corpo libera o choro, mas na verdade porque fica contido, as nossas bolsas lacrimais, elas ficam contidas e elas saem, justamente porque nós temos 2 canais lacrimais, porque é fisiologia. Dependendo do nível de estresse que você está, dependendo do nível que você vai guardando, o choro é uma válvula de escape, na verdade, então é fisiológico. Nada demais. Agora, o que cada jogador, porque cada jogador chora, é que pode ser diferente. A fisiologia é uma. Agora, a razão do choro pode ser diferente para todos. Aí é que a gente teria que ver. Entendeu? Cada um chora. Quando você chora pelo hino de alegria, porque realmente é muito forte, aquela música toca. Você chora de estresse. Você chora porque você não está conseguindo jogar o que você gostaria. Você chora porque você se machuca. Então você chora de dor. Quer dizer, o choro é variável. As razões são variáveis. Essa coisa que você citou agora, né? O hino à capela. Isso aconteceu pela primeira vez em 2013, durante a Copa das Confederações, né? Em meio àquelas manifestações todas pelo Sim. país afora, aquele clima de brasilidade que tomou conta de todos, enfim, né? Aquele clima de podemos participar, podemos mudar, podemos fazer alguma coisa, enfim, né? O povo nas ruas, as manifestações todas que a gente acompanhou, né? E aí, durante a Copa das Confederações, que também passava por ameaça, vai acontecer, não vai acontecer, vão quebrar tudo, vão invadir, não vão invadir, enfim, tomou-se realmente um clima de amor à pátria, né? Ao verde e amarelo, e o hino à capela foi um exemplo típico disso. Mas que deveria jogar, na minha opinião, a gente que acompanha o futebol há tanto tempo, tantos anos, né, a favor, não é, da seleção da casa, no caso Brasil. Parece que jogava contra. Você está dizendo O hino à capela. O hino? Quando encerrava o hino, parece que o jogador
amarelavam, tensionavam demais? Na verdade não, né? Na verdade o hino tem que estar separado das emoções que você estava sentindo. O hino não tem nada a ver, né? A única coisa que eu acho que o hino pode atrapalhar os meninos ali é que, de alguma forma, eles cantavam numa volúpia muito grande. Gritavam o hino? Muito gritado, como se fossem buscar ali uma motivação, algo assim extraterrestre para você poder entrar em campo. E isso é muito problemático, porque se você já está, ou se você está nervoso, se você já está tenso e ainda você canta desse jeito, o seu sistema nervoso ele ativa demais, você ativa o seu sistema nervoso. E quando você ativa demais o seu sistema nervoso, os seus músculos ganham uma tensão. Que isso todos nós já sentimos isso em algum momento. E essa tensão, esse endurecimento do músculo, ele não deixa passar as informações que o desempenho precisa ter e chegar no músculo. Então, nossos neurônios saem, vamos dizer, eu quero chutar. Nossos neurônios decidem isso, você decide, e esses neurônios vão levar através do sistema nervoso essa informação do que você vai fazer até o músculo. Agora, se você chega lá no músculo com essa informação e seu músculo está tenso, você não consegue ter a coordenação motora adequada. Então, o hino, se você está bem, se o seu sistema nervoso está adequado, o hino ele até pode ser muito bom. Agora, se você está muito nervoso e exacerba no hino, então você tensiona mais ainda os seus músculos. E aí é um desastre. Berê e Marcos Santana. Queria abordar um pouco a maior tragédia de futebol da história mundial, que foi o 7-1, né? Que depois, até hoje o Filipão está querendo dar explicações, ele atribui apenas um apagão de 6 minutos ali, né? Ele atribui que aqueles 6 minutos ali foram decisivos e apenas naqueles 6 minutos se resolveu a partida, quando na verdade a gente que acompanhou a Copa do Mundo desde o começo, percebeu que a equipe não jogava bem desde o início, né? Com a Croácia ganhou sofridamente com a ajuda do juiz, com o México empatou, com o Chile foi dramaticamente nos pênaltis e por aí vai, né? Então eu acho que esse nervoso, que a parte emocional parece ter sido decisiva, na verdade eu acho o contrário. Até gostaria que a doutora explicasse para a gente, fizesse uma avaliação, que esse nervosismo se dá por quê? Porque faltou bola, faltou capacidade técnica dos jogadores, né? Tinha toda aquela comoção nacional, aquela expectativa, né? Aquele sentimento de patriotismo em torno deles, né? O auxiliar técnico falou que a equipe estava com uma mão na taça, né? Dizendo que realmente eles tinham a responsabilidade, o Filipão falava em obrigação de ganhar o título, né? Então isso daí assustou mais ainda os garotos, até notadamente que uma faixa etária bem baixa, né, para jogadores de futebol. Então eu acho que, como eles não tinham essa capacidade técnica, isso daí acabou dando esse, na verdade, apagão entre aspas, né? Quando aconteceu isso. O que faltou foi capacidade técnica para jogar. Porque se a gente comparar com o que aconteceu em 1950, no Maracanazo, a equipe do Brasil era boa, mas nem por isso tomou 5 gols, né? Tomou um revés, tomou o segundo gol do Uruguai, mas nem por isso em poucos minutos tomou 2, 3 gols, né? A equipe, apesar de ter abalado, ela tinha uma capacidade técnica, né? Não conseguiu reverter o placar, mas também não tomou outros gols, né? Então eu gostaria que a professora explicasse se não é por aí também, que faltou bola realmente, que acabou influenciando no emocional. Santana, eu diria assim, são várias... Isso existe, né, Sônia, essa coisa do apagão mesmo. É o apagão, ali foi, entre aspas, um apagão, né? Então vamos assim, a gente juntar dados rápidos. Você sai da Copa das Confederações confiante porque você ganhou, mas você enfrenta no último jogo uma Espanha já menos ativada. A Espanha não estava com aquele jogo que ela apresentou. Não se sabe por quê, eu não sei por quê, se vinha de um campeonato, se estava cansada, se estava desmotivada, não sei o quê. Então ali o Felipão sai confiante, tanto que o Davi Luiz, quando questionado por jornalista, ele diz, o professor confia na gente, nós temos potencial e dá para nós ganharmos. Então, são dados concretos. O Parreira também coloca de que estava com uma mão na taça. Então, isso já diz o quê? Qual é a linguagem disso tudo? Olha, nós vamos ganhar, não precisem ficar preocupados, podem ficar relaxados,
que nós vamos ganhar, está tudo muito bem. Entra então uma psicóloga, uma colega, que dá um relatório dizendo que aquela equipe é a mais funcional, é a mais equilibrada que ela já encontrou. Ora, o Filipão acha isso, recebe um relatório de, olha, sossega que a equipe é boa. O que faz o seu sistema nervoso? Seu sistema nervoso relaxa. Quando você relaxa, Santana, a sua técnica vai para o espaço. Tudo que você tem, todo o desempenho que você tem dentro do corpo, ele se desfaz. Por quê? Para jogar bem, para o seu corpo agir no esporte, você tem que ter um certo estresse. Então ele não pode ter nem estresse de mais, nem estresse de menos. Então imagina um pneu de bicicleta. Se tiver muito cheio, ele pula. E se tiver vazio, você até anda, com dificuldade. Então, quando você tem dados demais que diz, calma, sosseguem que está tudo bem, ora, os seus músculos relaxam e você perde o tônus do desempenho. Você tem que ter um tônus, o seu músculo tem que ter um tônus. Se você empurrar uma pessoa que está relaxada, ela cai na hora. Você tem que ter um tônus dentro do campo. E esse tônus foi perdido. Então, uma equipe que já não era um primor técnico, porque não se privilegia a técnica no país, não era um primor técnico, e mais ainda com músculos relaxados, ora, é um caos. Então, não foi um apagão de momento. Isso já vem vindo desde o primeiro jogo. Nas preliminares existiu, nos primeiros jogos existiu, tanto que foi com uma certa dificuldade que o Brasil conseguiu passar, porque estava muito relaxado. Quando ele pega o Chile, que é, vamos dizer, das equipes que ele tinha enfrentado, ainda é a mais potencial, o que ele descobre? Que o que ele está fazendo não dá certo. Então aí entra o choro, do desespero. Porque aí eu quero sair correndo para fazer, o meu músculo não estava no tônus, eu perdi movimentos necessários, porque com o tônus relaxado, você chega atrasado nas bolas, você não consegue fazer defesa, seu chute não vai a gol, você perde a qualidade. Então, ali eles já perceberam que o que está acontecendo? Mas a gente não era bom? A gente não era capaz? O que está acontecendo? A mão não estava na taça? A mão não estava na taça e eu não consegui fazer o que eu queria e meu chute não deu certo? Lógico, porque você estava relaxado. E aí, então, o problema ali começa ali. Então, é um pouco técnico, um pouco psicologicamente muito confiantes. O jogador não pode estar confiante. Ah, mas que bom, nossa equipe está confiante. Isso é um prenúncio de perder. Isso é um prenúncio de derrota. Fracasso. Você tem que estar Desconfiado. desconfiado, É ativado. porque a gente fala muito em confiança. O Neymar, por exemplo, passa muita confiança nele mesmo, né? Naquilo que ele tem capacidade de realizar e de fazer, que realmente faz, né? Olha, todo craque, todo craque tem um emocional muito bom. Porque o que ele faz não é muito aprendido, é nascido dentro dele. Então, como ele sabe fazer aquilo É nato. ele não tem medo disso. A gente pode somar isso aí também, um certo grau de frustração em relação à confiança que o elenco depositou no Filipão, achando que ele era realmente um grande professor, que ele teria as táticas necessárias para anular o adversário, e quando perceberam que, na verdade, o Filipão era um técnico com métodos ultrapassados, aí pintou o desespero. Será que não é uma outra explicação Você também? está certíssimo, essa é uma Eu explicação tenho muito boa. exatamente essa impressão. Essa é muito boa também. Diga, Ribeiro. Você acredita? Você sabe que eu estou aqui de boca aberta, né? Eu estou tomando uma aula aqui pelo seguinte, porque chorar para o povo brasileiro não é novidade. Toda vez que ele vai no fim do mês olhar o lerite dele, sai do bancário, ele chora. De tristeza. E aí ele não entendia por que aquele povo estava chorando. Aqueles jogadores que Milionários. o mínimo que ganham ali é o que o brasileiro ganha em 10 anos. Aí então tem salários lá de 3 milhões, 5 milhões, 2 milhões. E aí o povo brasileiro fica assim, mas o que esses garotos estão chorando? Entendeu? Eles não têm por que chorar. E eu estou ficando assim, de boca aberta, com a explicação. Estou hoje aprendendo o que é que levou aqueles jogadores a chorar. Agora sim, agora eu até entendo que eles entraram lá achando que ia ser campeão, entendeu? Que o Filipão tinha toda uma história, tinha desclassificado o Palmeiras, tinha sido mandado embora do Chelsea. Tudo isso, todo mundo sabia. Todo mundo esqueceu. Né? Todo mundo esqueceu esse tipo de coisa. Sim.
E aí, assim, é curioso, né? Como hoje o nosso jogador é oriundo de outras famílias, vem com outras necessidades. Vem sim, e aí eu acho muito importante o que a doutora está dizendo aqui. Você precisa trabalhar isso. Porque quando nós tivemos a seleção de 70, eu não ouvia falar, desculpe, eu não ouvia falar em psicólogo. Quando falamos em 58, em 62 e assim por diante, nós não tínhamos essa estrutura. Porque os craques formados ali vinham de uma sustentação chamada família. Se eu estiver errado, me corrijam. Hoje, nós começamos a ter esses craques, essa molecada com 12 anos, com empresários, a doutora Sônia sabe disso, porque viveu ali no Santos, com 12 anos de idade vem com empresário, entendeu? E quem com não 13 tiver, anos. não entra. Quer dizer, então, mudou. E, obviamente, é necessário que tenha um acompanhamento para a estabilidade. Só uma coisa me preocupa, as faculdades de psicologia ainda não se atentaram para isso, porque não tem nem esta cadeira. Sim. Deveria ter, sim, pela importância do esporte na formação da sociedade. E posso botar uma colher aí nesse teu assunto? Óbvio, lógico. Até duas. Quando você fala em 1970, a nossa equipe em 1970 tinha muitos craques. Então nós tínhamos muita espontaneidade de criação. Nós ainda tínhamos escapes. E possivelmente pessoas num grau de estresse muito bom que deu para jogar. Entretanto, o que nós precisamos ver é que naquele tempo também as nações não estavam tão preparadas para jogar com o futebol brasileiro. Elas foram crescendo. Elas foram, porque o que acontece? A Alemanha fala assim, olha, eu não tenho craque, eu não tenho essa mobilidade, eu não tenho finta, eu não tenho drible. O que eu vou fazer? Vou privilegiar a técnica. Isso. E vai crescendo durante 10, 15 anos fazendo aquilo. Isso A mesmo. tática é o jogo coletivo, A né? tática é o jogo coletivo, porque eu não sei driblar, então não adianta, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Bom, o Brasil o que tem? O Brasil tem craques. Bom, mas espera um pouco, como eles se melhoraram muito, será que o Brasil só com os nossos dribles vai? Não, é melhor já misturar um pouco, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos botar os nossos dribles, mas vamos pegar a parte de trás do time, que são nossos soldados, e vamos dar tática boa para que eles também possam jogar para esse jogo. Bom, não precisa fazer nada disso se for para o Campeonato Brasileiro, porque nenhum time brasileiro tem esse tipo de instrução, né? Então, o que aconteceu nos meninos de hoje também? A Alemanha cresceu, não é a mesma Alemanha de 1970, não é a mesma Alemanha de 94. Essa é uma Alemanha que vem trabalhando para dar pau no Brasil. Não adianta, eles viram todos os vídeos da Confederação. Eles estudaram todos os vídeos. Me perdoe só uma coisa, e tem um jogador que fala muito claramente assim, nós estávamos preparados, o que nós sabíamos? Que nós tínhamos que ser muito rápidos. Porque muitos rápidos, eles iam ficar atônitos e iam errar. Até isso eles tinham preparado. Mas, doutora, tem uma observação, é que o futebol, para o Brasil, ele tem uma conotação, uma importância diferente dos outros países. Você pega aí a seleção dos Estados Unidos. Veio aqui, perdeu muito bem, mas eles têm lá a NBA, eles têm lá o... Aí vem o outro aqui... O Brasil não, ele se resume a futebol. Quer dizer, então... Aliás, o professor... Nós temos aqui o atletismo, dá tanta coisa. Temos aí, gente, vou lamentavelmente assistir uma matéria ontem sobre o Maguila, jogado lá num hospital. O Brasil parece que resume todas as suas alegrias ao futebol. O Nelson Rodrigues tem uma frase que resume muito bem isso aí. Ele dizia o seguinte, de todas as coisas desimportantes, o futebol é a mais importante. É o mais importante. Então, assim, a visão da importância disso, a serenidade como eu trato uma partida de futebol é diferente, não é vida ou morte como para o Brasil. Então, o Brasil se jogou aqui na política, e agora era presidente que dava discurso, era outro. Então parece que o mundo gira em torno do futebol para o Brasil. E os outros esportes são relegados aí, um pouquinho aí a 10ª categoria. Não, nos outros países não. Os outros países eles perderam aqui muito bem na Holanda, mas eles têm lá no esqui, na neve, eles são... Gente, isso é um problema cultural.
Então o Brasil vive exclusivamente desse tipo de coisa. Eu acho que isso pesa, né? É uma ótica errada do esporte nacional, que deveria ser mais diluído. E o entendimento também entre ganhar e Sem perder, né? dúvida. Os alemães perderam, mas não perderam o foco, né? Isso. Não perderam, não descontinuaram o trabalho que era considerado bom e que veio a êxito absoluto. E poderia não ter sido, né? Bastava que Higuaín acertasse aquele chute no começo do jogo, perdeu um gol ridículo, né, centroavante da Argentina, ou que o Messi fosse um pouquinho mais rápido, acertasse aquele chute de pé esquerdo cruzado, né, que no Barcelona ele acertaria. Todo o sistema, toda a organização da Alemanha teria ido para o chamado buraco, que a Argentina estaria comemorando hoje o terceiro título, apesar do título de 78 ter sido vergonhoso, né? Um rápido intervalo e a gente volta já já. Muito bom, retomamos aqui o nosso painel regional debates, não é? Nesta edição, com prazer, conversando com a doutora Sônia Román, psicóloga do esporte, com o nosso, eu ia falar cientista político, não fica muito longe, né? Professor de marketing político, professor Iberê, e ainda com o companheiro Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da ONU, né? Sônia, me fala uma coisa, a gente viu aquilo tudo lá que aconteceu com a seleção na Copa do Mundo. A Copa foi uma organização perfeita, até brincaram aqui recentemente, nessa mesma bancada aqui do painel debates, né? Algumas pessoas dizendo que o que se esperava de problema, né? E de erros e de equívocos na organização da Copa não aconteceu. Seguiu tudo o melhor padrão possível imaginar, o padrão FIFA, né? E onde não se esperava problemas desse tipo, né? Acabou acontecendo com a vergonha o Brasil tomar de 7-1, uma goleada que jamais será esquecida, lamentavelmente. Você perder da Alemanha, isso é uma coisa. 2-0, 2-1, 3-1, 4-2, 4-3, 3-2, isso é uma coisa. Vai tomar 7-0, hein? Tava 7-0, não se esqueçam disso. Tava 7-0, os caras achou aquele golzinho lá, o Boateng tomou aquele corte, não foi na bola, né? O Manuel Neuer saiu meio atrasado e o Oscar meteu para dentro e fez aquele golzinho lá e acabou ficando 7-0, 7-0, e de repente a Alemanha podia se invocar e ainda meter mais um, quem sabe até 8, mas não foi. Foi 7-1, que é vergonhoso assim mesmo. E agora, essa questão aí de preparo psicológico, de amparo psicológico para jogador, para o futuro, né? O que se faz para você manter uma equipe alinhada, seja de Seleção Brasileira de Futebol, seja Então, voleibol, basquete, enfim. Ali, à medida que a gente lê, porque a psicologia que eu faço, porque tem diversas formas de fazer psicologia, né? A que eu faço, ela se interessa pelo que o jogador está pensando. Então, não saiu muita matéria no jornal das declarações dos meninos. Então, vamos pegar o Davi Luiz, por exemplo. Ah, não, o professor falou que nós somos potenciais e que nós vamos ganhar porque nós somos potenciais. Ele falando isso, eu já sei que o sistema dele nervoso está relaxado, não sei. Eu vou chegar para ele e vou falar assim, olha, com esse sistema nervoso seu, você vai perder. Já era, porque você perdeu o poder dos músculos. Poxa, mas como assim? Então eu vou dar toda a informação para eles ter um autodiálogo e falar, caramba, esquece isso não serve para nada. E ele ganhar um outro tônus nos seus músculos. Por exemplo, o jogador Júlio César, ele foi muito mal há 4 anos e ele quis ter uma redenção. Então, quando ele diz que aquele erro ele não podia ter feito, etc e tal, ele está me dizendo o quê? Que ele tem uma personalidade muito perfeccionista. Qual é a característica básica da personalidade perfeccionista? Ela imagina como as coisas vão ser. E quando não encontra isso, ela se frustra, ela fica com raiva, ela sofre. Então, o que o Júlio imaginou? Nesta Copa eu tenho que me redimir e eu não posso tomar gols daquele jeito. Ou seja, eu preciso limpar aquela nódoa do meu currículo. Ora, ele está fazendo o quê? Programando como ele deve comportar-se. E ele não vai conseguir um comportamento acertar 100%. Então, com este, precisaria trabalhar o quê? Olha, o seu mundo é muito idealista. Sim. Esse seu mundo ideal não existe. Você vai tomar gol sim. Você tomou aquele gol e não tem problema nenhum. Você tomou aquele gol como todos os goleiros já tomaram gol. Então, com esse teria que ser trabalhado isso. Então, você vai fazer o quê? Você vai calibrar as emoções. Quem está muito confiante tem que sair da confiança. Quem está muito motivado, que são esses, tem, por exemplo, o Hulk. O Hulk falou numa entrevista que
ele tinha que treinar bastante e não errar nos treinos, podia errar nos treinos para não errar nos jogos oficiais. Ora, como que você vai ter uma crença dessa? Como que você vai querer não errar nos jogos oficiais? Que balela é essa? Você vai errar. Você vai ter uma cota de erro. Ah, mas eu não quero errar. Mas você vai ter uma cota de erro. O importante é que a sua cota de acerto seja maior. Então, neste menino, eu tiraria este estresse. Então, o que não foi feito, em síntese, foi isso. Se fez os relatórios, se fizeram os relatórios, se pegaram os dados passados que serviram como embasamento, mas não se trabalhou o emocional do momento. Porque se você tivesse trabalhado o emocional do momento, cada um o seu emocional, não teria condição de tomar de 7-1. Lógico que não. Podia até perder, por questões técnicas, força de trabalho, mas não, o emocional não estaria tão quebrado. Poderia até perder de 3-0, tal, mas não de 7. Então, não se trabalhou a emoção. Tivemos relatórios, tivemos muita confiança, tivemos pouco trabalho, mas o emocional bom, ô Santana, ele daria conta um pouco do trabalho mal feito, entendeu? Da técnica e tal. Então, eu acho que não foi trabalhado o emocional, entendeu? Se foi pesquisado o emocional, mas não foi trabalhado o emocional. Potencializou a deficiência técnica, né? Potencializou, exatamente, Santana. Potencializa. Quando eu estou emocionalmente mal, eu perco tudo. Então, potencializa. Se eu tivesse uma técnica média e com um bom emocional, talvez eu tivesse compensado melhor e eu não perderia tão mal. Não perderia de Isso tanto. talvez explique porque outras seleções foram bem longe na competição, né? Sim. Ou não deram vexame, Por exemplo, né? Costa Rica, Isso. foi mais longe do que mais se imaginava, né? Isso. Argélia, por exemplo, carregou a Alemanha para a prorrogação. Exatamente. Entendeu? Um time Podia que, ser tecnicamente inferior à seleção Sim, brasileira. mas um emocional bom, então deu uma compensada, porque são compensações. O Nito Alemão diz assim: após os 7-1 sofridos contra a Alemanha, o complexo de vira-lata, aquele que foi definido por Nelson Rodrigues em 1950, voltou com força à população brasileira? Não sei, eu não encaro muito assim não. O que você acha, Sônia? Olha, o complexo do vira-lata não ter o otimismo, a falta de otimismo, né? Mas a seleção brasileira, ela era 100% otimismo. Então, né, esse caso não se adequa à seleção e não tínhamos pessimismo nenhum. Né? Então, esse problema do vira-lata é o ser excessivo. Né? É o contrário, foi o contrário. Né? Excessivamente otimista. Parece que usado na política foi que você estava com complexo de vira-lata porque você não estava tão otimista, não era isso? Ou estou errada? Não, é que o do outro era sempre melhor. O estrangeiro é sempre melhor que o nosso. Esse é o complexo de vira-lata. Aqui é assim, eu tenho visto aí, nós todos temos visto aí, alguns saltos de sapato de 18 centímetros que as meninas usam hoje, né, parece uma escada. Eu acho que todos usaram aquele sapato. Então não é o vira-lata, é o contrário. É o contrário. Eu acho que veio nós somos imbatíveis, nós ganhamos, nós somos considerada a melhor dupla de zaga do mundo, o melhor jogador do mundo, nós vamos tudo. E de repente apanhamos feio e não sabemos o sapato, né? Cair do salto. Esse seu salto alto, Berê, é justamente o relacionamento. Sem dúvida. É a zona de conforto. Então. Resolva o problema a hora que achar que... se precisar, eu sou o cara, quer dizer, você está relaxadinho. Agora, Sônia, fala. Depois da visita da sua colega lá na concentração brasileira, evidentemente eles pegaram o Neymar e levaram o Neymar para dar a coletiva, lógico, né? A figura principal da seleção brasileira, ele se vira bem lá com os repórteres, interpreta bem aquilo que lhe é passado, lhe é orientado antes pelo staff da CBF e pelos seus próprios assessores. A gente sabe bem disso, como é o Neymar, como funciona bem o Neymar nessas situações, né? E ele falou uma coisa muito curiosa, né? Ele foi apertado ali por alguns colegas nossos, né, Santana, alguns repórteres ali, e ele falou que gostou muito, né, de fazer terapia, conversar com a psicóloga, muito interessante, e sugeriu que os jornalistas também fizessem terapia, que é muito bom. Você acha que a imprensa brasileira, de maneira geral, a imprensa esportiva, especialmente, precisa realmente de
uma terapia para poder acalmar um pouco, não um exagero nessas coberturas que a gente acompanha, não? E principalmente em cima da seleção brasileira. Uma coisa que é interessante é nós observarmos um pouco da personalidade das celebridades. Toda celebridade, todo craque, ele tem pinceladas narcísicas. Isso é uma coisa normal, não estou aqui falando mal, é uma característica normal. Assim como o Felipão tinha também características narcisas. É deles, é natural, tá? Não é uma crítica do que eu estou fazendo. Só que essas pessoas, quando começam a perder, quando começam a não apresentar resultados e são investigadas, inquiridas, o que acontece? Elas sofrem um pouco de raiva. Porque todo narcísico fica muito raivoso quando lhe é tocado o seu desmerecimento. Sem dúvida. Você entendeu? Mas estou te dizendo que é normal, hein? Nada de extraordinário. Isso não se tira deles, é da natureza. Inflados também pelos clubes desde que eles são pequeninos. Porque com 12, 13 anos eles já ouvem. Você vai ser o cara, você vai fazer o que você quiser, você vai sair com quantas mulheres você quiser. Então, existem algumas coisas que lhes são tocadas que, evidentemente, que exacerbam um pouco essas características, né? Então, toda vez que o jornalista faz uma pergunta contundente para uma personalidade dessa, eles respondem um pouco, eles ficam um pouco bravos. Entendeu? Porque o jornalista, ele está lá para aquilo. Se você não tiver você sabe 1000 vezes melhor do que isso, se você também não tiver uma pergunta contundente, se você... Fica uma charopada. Fica uma charopada, aquele negócio chato que ninguém quer ouvir, resposta padrão. Ninguém vai, a pessoa vai tirar do teu programa, então tem que ter um certo estresse também. O desempenho tem estresse, tem que ter um pouquinho de estresse. Agora, você já sabe que o jornalismo é assim. Então, você também pode ter alguns critérios interiores para não criar esses impasses. Mas, a síntese é essa. O narcísico, ele não suporta inquisições onde fira a sua grandiosidade. Sônia, nós estamos falando do caso da seleção brasileira, de celebridades, né, de um episódio que envolveu todo o país, né? Mas que tipo de ensinamento essa derrota para a Alemanha a gente pode trazer para a vida pessoal de cada um de nós, em relação ao trabalho, em relação aos vínculos familiares? Que tipo de ensinamento? Como a gente encarar? Eu acho que esse foi um modelo, Santana, melhor, porque veja o que está acontecendo. A psicóloga disse que o Filipão estressou os meninos. O Galo sugere que mandou colocar um meio de campo mais forte, portanto a culpa é dele. O Felipão tem dados psicológicos que o time é maravilhoso e é equilibrado. Ele também, coitado, pode pressionar, o time é bom. Então o que acontece agora? O Marinho já disse que não quer mais a psicóloga, não vai ter mais essa psicóloga. Então, são a psicóloga é culpada. Olha, a culpa é tua, não é minha, viu? Olha, a culpa é tua. Não, pera um pouco, para aí. Se não deu certo, Santana, se o nosso modelo não deu certo, o que nós vamos fazer agora? Vamos parar. Então, se eu sou a minha colega Gina Brandão, o que não deu certo na minha psicologia aqui? Eu vou rever. Eu vou me melhorar aqui. Eu vou conversar com um, conversar com outro, eu vou ler livros, eu vou trocar ideias, porque tem gente para isso. Olha, eu podia fazer um pouquinho isso aqui. O Felipão, olha, eu não posso vender confiança para os meninos, porque o sistema nervoso fica desativado, não é adequado. Então eu preciso mudar isso, mudar aquilo. Trabalho, com times europeus que se preparam bem, puxa vida, temos que trabalhar a tática, porque eles também são muito rápidos e etc e tal. Quer dizer, o que nos ensina qual é a tua parte nessa história? Tá? Ou mesmo o público, qual é a tua parte no teu trabalho? Ou você também está improvisando, você também está lá no teu trabalho, você está improvisando, você também está deixando de fazer. Ou seja, quando uma coisa não funciona bem, você não tem um responsável, não tem culpado. Tem um responsável. Sim. O maior responsável era o Filipão, treinador da seleção brasileira. O culpado, não tem culpados, todos têm um grau de responsabilidade naquilo que não funcionou, principalmente o Zuniga, né? Lateral colombiano, que deu aquela joelhada nas costas e tirou o Neymar da Copa do Mundo, né? Ele foi o grande responsável pela catastrófica atuação da seleção brasileira
contra a Alemanha no 7-1. Sônia, estamos chegando ao finalzinho aqui. Obrigado pela presença aqui conosco. Espero receber em outras oportunidades. Obrigado pelo esclarecimento. Obrigada a vocês. Obrigada Berê, a vocês. valeu mais uma vez, viu? Muito obrigado. Só um recadinho, andar de salto alto na vida também precisa tomar muito cuidado. Verdade. Em qualquer das profissões, viu? Santana, obrigado pela participação. Valeu. Eu agradeço. Boa tarde. Obrigado a você que acompanhou a gente. Painel Debates de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Reprise às 8 da noite. Um pouquinho mais na frente, você também sabe que está com a gente, né? Às 10.